A Bíblia diz que Sara já havia cessado o seu costume, ou seja, não tinha ciclo menstrual. Os hormônios de Sara, o ventre de Sara já estava amortecido, como diz a Bíblia, ou seja, não tinha condições de gerar filho. É a lei normal das coisas. Porém, Deus visitou Sara, Deus visitou o organismo dela, o corpo dela. Deus visitou as glândulas, as células. Deus visitou o DNA de Sara, a corrente sanguínea dela. Se Deus fez isso com Sara, Deus vai fazer com você. Se Deus fez isso com Abraão, Ele vai fazer com você. Deus vai trazer de volta alegria, Deus vai trazer de volta tudo aquilo que pode te fazer sentir vivo novamente. E eu tenho certeza, irmãos, que o meu Deus é poderoso para fazer isso. Quantas mulheres estéreis na Bíblia? Aquela mulher era estéril, por quê? Porque o organismo dela estava em disfunção. Deus vai lá e mexe com tudo. Deus vai lá e mexe nos ovários. Deus, ele libera as trompas. Ele fertiliza o colo do útero. Eu imagino que vasos sanguíneos que já estavam amortecidos, mortos, secos, dentro do ventre daquelas mulheres, começaram a fluir sangue. Eu imagino que cada vaso sanguíneo voltou à sua funcionalidade. E quando ele começa a fluir, está pronto para gerar vida. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, porque Deus nos fez para gerar riqueza, gerar vida, gerar esperança, gerar autoridade profética, gerar crescimento no ministério, gerar um ambiente de bênção na sua casa, na sua família. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus te fez para gerar, para gerar. É por isso que o Senhor falou, deu a ordem ao homem no jardim: cresça, multiplique, povoe a terra, porque Deus nos fez para gerar, para criar. E eu quero crer em nome de Jesus, que sobre a sua vida, Deus, nessa nova estação, trará uma unção de criatividade. Isso mesmo, Deus te fará ver algo que você nunca viu. Deus te fará perceber algo que você nunca percebeu. Deus te fará sentir algo que você nunca sentiu. E eu quero liberar essa palavra profética no início dessa aula hoje, em nome de Jesus, que Deus vai ativar todos os seus sentidos para o senso profético. Em nome de Jesus, se você tem fé, eu quero saber se você tem fé. Se você tem fé, eu gostaria que você colocasse as duas mãos sobre os seus olhos, porque Deus vai ativar a sua visão para o campo profético. Você vai enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. Eu estou fazendo aqui um ato profético, porque eu creio nisso. Eu creio num Deus que tem poder. Eu creio num Deus que do nada Ele criou tudo. Eu creio num Deus poderoso e que fará abundantemente mais do que pedimos e pensamos, segundo a sua vontade. E em Cristo nós temos todas as coisas, porque nós somos herdeiros da promessa de Deus. Então coloque as suas mãos sobre os seus olhos, assim, em nome de Jesus, e declare: Deus está abrindo os meus olhos, Deus está abrindo a minha visão, Deus está ungindo os meus olhos para enxergar o campo profético. Deus te fará enxergar o campo profético. Se você crê, em nome de Jesus, receba essa palavra. Tome posse disso. Tome posse disso, porque Deus está te preparando para uma nova estação. Deus está te preparando para uma nova estação. Essa semana passada começamos o mês de Elul no calendário judaico. O mês de Elul é um mês onde começa a colheita da oliveira. Isso mesmo, é mês onde o azeite novo, o óleo novo será produzido. E por isso que eu creio que nesse mês o óleo fresco do Espírito, vai descer sobre a sua vida, vai descer sobre a sua casa, virá sobre a sua mente,
virá sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, no seu ministério, na sua igreja. Você que está comigo aqui que é pastor, você que está comigo aqui que tem um chamado de Deus, você que foi chamado para ser profeta há muito tempo, você abandonou esse chamado porque Deus tem falado com você. Deus fala com você através de sonhos, Deus fala com você através de visões. Às vezes você sente algo assim, você tem como se fosse um pressentimento, e quando pensa que não, aquilo acontece. Você acha que é um pressentimento, você acha que é uma intuição, não é não, irmão. É o Espírito Santo gritando, bradando no teu ouvido, diz: ô profeta, acorda. Homem de Deus, levanta aí. Ô mulher de Deus, desperta, porque tu és profeta. Por isso que o tema dessa aula hoje é: você profeta. Você profeta. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio, porque a tua boca é profética. As suas palavras são proféticas, porque você serve a um Cristo vivo, ressurreto, e ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eis que vos dou poder. Ele diz que o poder é dele. Todo o poder é dele. E ele decidiu entregar esse poder para mim e para você. Então, se você toma posse, coloca as mãos sobre os seus olhos mais uma vez e diga: Deus está abrindo a minha visão para o campo profético. Deus está abrindo a minha visão para o campo profético. Você vai enxergar a dimensão do profético, a dimensão da eternidade. Isso mesmo, irmãos. Pessoas comuns veem o que estão à sua volta. Profetas veem aquilo que Deus mostra. E eu tenho certeza que já tem 40 pessoas nessa aula aqui hoje. E eu estou falando com 41 profetas aqui, porque Deus já liberou uma unção profética. O apóstolo Paulo confirma isso e diz assim: todos vós podeis profetizar. Porque no Antigo Testamento, sabe como era, irmãos? O Espírito Santo vinha e ele inspirava uma pessoa, ele escolhia uma pessoa. Ele chegou, a palavra de Deus diz que Deus passou 400 anos sem usar um profeta sequer. Deus passou 400 anos sem usar nenhum profeta. Nos dias de Samuel, a Bíblia diz que visões eram escassas. Não havia palavra profética. Não havia revelação. Era um deserto no campo profético. Até que Deus levanta Samuel. Só que para o nosso tempo é diferente. Para o nosso tempo é diferente. Para essa dispensação é diferente. Para a dispensação da graça é diferente. Que na dispensação da graça, todos nós podemos profetizar. O Espírito Santo está sobre a nossa vida, sobre a tua vida, porque ele foi derramado no dia de Pentecostes, não somente para os 120 irmãos que estavam naquele cenáculo, mas para todos, porque o profeta Joel profetizou, e o apóstolo Pedro confirmou que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne, e eu creio em nome de Jesus, que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, sobre a igreja, sobre a vida dos filhos de Deus, sobre aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sobre os homens de Deus, sobre as mulheres de Deus. O Espírito está sendo derramado nos nossos dias. Aqueles dias de Pentecostes não foram os últimos dias. E a promessa é para os últimos dias. E Pedro falou assim: os últimos dias começaram agora. Tem uma pregação que eu faço, que eu falo de duas dimensões dos últimos dias. O Senhor Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Essa é uma dimensão, é a dimensão do humano. Mas existe uma segunda dimensão, que é a dimensão do Espírito. E na dimensão do Espírito, a palavra de Deus disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Então eu posso hoje, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre a sua vida: você é profeta. Deus te escolheu para ser profeta. Amém, irmãos? Para você entender o que é a dimensão profética, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso aqui é uma moeda. Você sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é real. Isso aqui são 100 reais.
Esse dinheiro aqui você compra no Brasil. Você negocia no Brasil, você dá troco, você paga as coisas. Com isso aqui, ó. Essa é a moeda brasileira. Então, no todo o campo da economia brasileira, isso aqui tem valor. Isso aqui vale. Certo? Então, tem alguns campos espirituais que uma oferta resolve, uma oração resolve, uma palavra de encorajamento. Então, em todo o território nacional, isso aqui vale, isso pode. A pessoa tem que receber isso aqui. Ninguém pode se negar a receber um pagamento com isso aqui, ó. Todos os estados da Federação Brasileira. Só que essa nota aqui é dólar. Isso aqui é uma nota de $1. Isso aqui no Brasil, se alguém falar assim, não quero receber isso aqui, tem direito de não receber. Mas na América do Norte isso aqui vale. Nos Estados Unidos você compra o que você quiser. Eles são obrigados a receber isso aqui. Essa é a moeda dos Estados Unidos. Se você chegar lá nos Estados Unidos com a nota de R$100 querendo comprar alguma coisa, numa loja alguém pode se recusar a receber. Da mesma forma que alguém aqui no Brasil pode se recusar a receber isso aqui. Ele não tem obrigação de receber, porque não é a moeda do Brasil. E essa não é a moeda dos Estados Unidos. Agora, se você for para a Europa e levar isso aqui, você compra o que quiser lá. Com exceção da Inglaterra. Se você chegar na Europa, você paga com isso aqui. Isso aqui é uma nota de euro. São 50 euros que estão aqui na minha mão. Mas no Brasil alguém pode se recusar a receber isso. Porque o euro não é a moeda brasileira. Da mesma forma que o dólar também não é. O euro hoje está custando mais do que o dólar, valendo mais do que o dólar. Porém, nos Estados Unidos, eles não são obrigados a respeitar isso aqui. Porque o euro não é a moeda dos Estados Unidos da América. Onde que eu quero chegar? É que no mundo espiritual é assim. Cada dimensão do mundo espiritual existe uma moeda. Porém, na dimensão do profético eu tenho isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma folha de cheque do Banco do Bradesco. Eu sou cliente Prime no Banco do Bradesco. Quase ninguém mais usa cheque, né? Quase ninguém mais usa o profético. O profético é um cheque em branco, assinado por Cristo. Você coloca aqui na dimensão do Espírito, porque aquilo que você profetiza, Deus trará realidade. É assim que eu creio. Se você crê assim também, diga amém. Diga glória a Deus. Porque o senso profético é um cheque em branco. Porque a Bíblia diz que tudo é possível. Quanto que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar 10 milhões de reais aqui. Eu posso colocar 50 milhões de reais aqui. Aí você vai falar assim, se a conta tiver... Só que quando se trata do profético, o cheque que Jesus nos entregou em branco, e só que esse cheque não está com o timbre do Banco do Bradesco, nem do Banco do Brasil, nem do Itaú, do Santander. Não, irmãos. Esse cheque foi assinado com letras de sangue lá na cruz do Calvário e nos deu direito a todas as riquezas da salvação. Esse cheque nos dá poder. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos desprezando o cheque, né? Hoje nós temos cartão, nós temos Pix. Até as cédulas nós não estamos querendo mais. É o que está acontecendo na igreja. A igreja gosta de louvor, a igreja gosta de emoção, a igreja gosta de uma palavra assim, daquele jeito. Mas o Senhor está nos chamando para o profético. E o profético é o seguinte: você crê, coloca o valor. Quanto que você crê, coloca o valor. Porque tudo é possível ao que crê. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Porque o Senhor disse, eis que vos dou poder.
E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder. É para todos. E o Salmo 23 é bem claro dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Acessar o profético é entrar aqui, irmãos, é ter um cheque em branco, assinado por Jesus. Você coloca o valor. O problema é que está faltando ousadia da parte de algumas pessoas. E eu quero despertar você para essa ousadia. Eu quero despertar você para essa coragem, para essa unção profética. É por isso que eu pedi você para colocar as mãos sobre os seus olhos e declarar. E você que chegou depois, na hora que eu fiz tinha um número menor de pessoas. Tem gente chegando depois. Então você que chegou depois e você que já estava aqui, repita, não tem problema. Coloque as duas mãos sobre os seus olhos e declare: os meus olhos estão ungidos para contemplar a dimensão do profético. Diga isso com autoridade: os meus olhos estão ungidos para contemplar a dimensão do profético. Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nisso? Então agora você coloque as duas mãos sobre a sua boca e diga: a minha boca está ungida para declarar o meu destino profético. Coloque as mãos e diga: a minha boca está ungida para declarar o meu destino profético. Muitas coisas estão acontecendo na sua vida porque você ainda não teve a ousadia de declarar essa bênção sobre a sua vida. O Senhor quer que nós aprendamos uma coisa. O Senhor quer que nós pratiquemos a profecia. Praticar a profecia, irmão. Você crê nisso? Praticar a profecia. E a primeira coisa que você precisa entender, dentro desse mover de Deus, deixa eu só ajeitar aqui a posição aqui da tela aqui para ficar fácil para mim, irmãos. Só para ficar fácil para mim aqui. Primeira coisa, irmãos, eu falei da nossa visão. E você precisa entender que Deus fala o tempo todo. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que uma unção fresca, poderosa dos céus está descendo sobre a sua cabeça. Eu quero declarar a palavra do Salmo 23 sobre a sua vida. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Labassuri anda labachébia. Eu creio naquilo que Deus tem poder para fazer e está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Há uma unção descendo sobre a sua cabeça. E ela é tão poderosa. Que enquanto o Espírito me deu essa palavra, eu via algumas células tumorais. Tumores pequenos, pouco menores que grãos de feijão. Eu via tumores alojados dentro da caixa craniana de uma pessoa. Eles estavam em fileira, um maior e alguns menores, e já estava pressionando uma parte do cérebro. Quando o Espírito me deu essa palavra do Salmo 23, eu vi. E eu vejo o Espírito Santo arrancando isso agora. Eu vejo o Senhor Jesus arrancando isso agora. Tem uma pessoa que está aqui nessa aula que sente dores de cabeça constantes. Você lida com a dor de cabeça.
muitas vezes, alguns dias por semana, há uma época que ela parece que melhora, depois ela volta com intensidade. Você toma analgésico, mas ela parece não demorar, parece não melhorar. Nemaseb andalabanácia. E uma pessoa está aqui nesta aula. A unção do Espírito está descendo sobre a sua cabeça, um óleo fresco. O Senhor está ungindo a sua cabeça com óleo. E Ele está arrancando tumores cerebrais. Naseb andalabassuri andalabashebia. Se você sentir a vontade de se manifestar, pode falar. Sou eu, apóstolo, que sinto essas dores de cabeça. E eu quero orar e selar essa palavra na tua vida. Selar a cura. Se você quiser falar, pode escrever no comentário aqui. Sou eu. E eu vou orar por você. Sou eu, irmã Antônia está dizendo. Eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Derival diz que é ela. Deus pode curar várias pessoas. Ele pode curar muitas pessoas aqui. Vocês vão orar comigo, gente? Vocês podem orar comigo? Em nome de Jesus, eu confirmo a cura. Eu declaro o milagre de Jesus Cristo na cabeça, em nome de Jesus. Dentro da caixa craniana, a irmã diz que sente pressão na cabeça. Em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, que esses tumores comecem a se desfazer. Que eles se desfaçam agora. Em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus declaro cura e saúde sobre a vida dessas pessoas. Porque se o Espírito Santo mostrou é porque Ele está fazendo. E Ele está fazendo agora. Em nome de Jesus. Sejam curadas desse tumor. Desses tumores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o seu milagre. Receba o seu milagre agora. Em nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês acabaram de ser curadas. Vocês acabaram de ser curadas, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Sempre que Jesus opera uma cura, dias após a cura, principalmente depois de você contar o testemunho, o sintoma da enfermidade volta. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Eu já vi centenas de pessoas. A pessoa é curada. Passa alguns dias, algumas até testemunham, algumas mostram exames de comprovação. Passa alguns dias, o sintoma volta. Não foi a enfermidade que voltou, são apenas os sintomas. Por que isso acontece? Satanás, o demônio que tinha a autoridade, que tinha legalidade para colocar aquela enfermidade, ele vem e traz os sintomas. A enfermidade não voltou, mas o sintoma volta. Porque o demônio quer colocar a enfermidade de volta. Só que Jesus te curou. Jesus te libertou. Jesus operou um milagre. E aí sabe o que acontece? O crente desavisado, abre a boca e dá legalidade, porque ele diz assim: eu achei que eu estava curado. Eu pensei que esse negócio tinha melhorado. Tem alguns que até murmuram, diz assim: Senhor, achei que o Senhor tinha me curado. O pastor falou que eu estava curado, não estou com coisa nenhuma. Quando o crente desavisado abre a boca e fala isso, na hora a enfermidade volta. Porque abriu a porta. Porque a cura é pela fé. E quando você fala isso é porque você duvidou. E se você duvida, você desagrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entenda uma vez por todas que Satanás não pode mudar o agir de Deus, mas ele muda as nossas atitudes. Ele nos induz ao erro. E aí o crente desavisado diz assim: eu achei que eu estava curado.
Eu achei que eu tinha melhorado. E quando ele fala assim, essa palavra é palavra de dúvida. E essa palavra dá legalidade para o demônio vir e colocar a doença. Irmãos, tem mais de 25 anos que eu estou militando na área de cura e libertação, irmãos. Isso é quando eu comecei a trabalhar, sem pensar naquilo que eu já vi. Tudo que eu já vi em seminários, em congressos, o que eu estudei, que eu aprendi pela experiência. Todas as pessoas que são curadas, logo depois, ressentem novamente a ação do sintoma da enfermidade. Então, quando o sintoma voltar, você fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade da minha vida. Eu estou, diga assim, eu estou, não diga eu fui. Não diga no passado, diga eu estou. Eu estou curado. Eu estou curada. Em nome de Jesus. Demônio, pega a sua doença e vai embora, porque não tem lugar para você na minha vida. Eu fui curado, eu sou curado pelo sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Eu estou curado, estou liberto. Quando você fizer essa oração com ousadia, irmão, imediatamente o sintoma vai desaparecer. Imediatamente o sintoma vai desaparecer. Então eu concluo que o nosso problema não é o demônio. Nosso problema é a nossa incredulidade. Porque pode haver quantos demônios que quiser, não tem problema. Se demônio fosse uma coisa relevante, Deus tinha destruído eles. Deus não destruiu. Deus olhou e falou, isso é demônio, isso é um capeta, isso não vai nada. Só que o crente muitas vezes ele se põe numa situação tão debilitada na sua fé, é uma fé tão fragilizada, que o demônio consegue dar a volta por cima dele. Por que eu estou falando isso? Porque você é profeta. A sua boca é profética. Suas palavras são proféticas. E se você declara a cura, você está curado. Se você declara a dor, você está sentindo dor. Se você declara doença, você está doente. Se você declara miséria, você está na escassez. Se você declara fartura, você vai ter fartura. Nós temos que entender, irmãos. Nós temos que entender que Deus sempre levantou profetas e Ele está levantando profetas nesses últimos dias. Ele está levantando uma nação de profetas. Deixa eu ver quem está comigo aqui. Deixa eu ver a nação de profetas que está aqui. Deixa eu ver a nação de profetas que está aqui. Alain Monteiro, está aqui o Alain. Quem mais está aqui? A Aline. Alzira. Inclusive a Alzira, hoje pela manhã, ela entregou 2 palavras proféticas, poderosas. E uma acabou de entregar e acabou de cumprir. Ela entregou a palavra profética, passou alguns minutos. A Ana Cristina, que está logo abaixo aqui, já mandou, já ligou falando o que Deus tinha feito. Isso aqui é a dimensão do profético, porque a Alzira estava lá na igreja no domingo, e ela também colocou as mãos sobre os olhos e declarou que a visão dela estava aberta para a dimensão do profético. E o Senhor mostrou para ela algo poderoso. Engraçado que ele mostrou e assim, aconteceu assim, ó, pá. As 2 coisas que o Espírito Santo te mostrou, Alzira, já aconteceram. Era bala no gatilho, irmão. Era bala no gatilho. Porque quando você crê que a sua visão está ampliada, aberta, ungida, para enxergar o profético, a dimensão do profético, você sai do mundo espiritual e você sai do mundo natural e vai para a dimensão do espiritual. Olha, o Alain, a Aline, deixa eu perguntar para vocês já está aqui, quem mais está aqui? Pastora Átila está aqui, ó. Andréa Machado, que bom ter você aqui, minha irmã. Você é bênção. Karen, Carlos, Carlos, Deus te abençoe.
Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Olha, muita gente aqui, Derivalda, está aqui a Denise, a Delisete, a Cristina, a Edneia, a Eleandra, Eliude Neri, a Érica Costa, o Erickson está aqui, ó, Jéssica, Joelma, tem muita gente aqui, ó, Luciana. Deixa eu perguntar para vocês já se inscreveram na Escola de Profetas? Quem aqui já inscreveu na Escola de Profetas? Irmão, eu estou falando de uma dimensão que você precisa acessar. A Escola de Profetas não é invenção minha, não. A Escola de Profetas não é invenção da nossa equipe, não. A Escola de Profetas, ela foi criada lá no passado. E ela transcendeu os tempos para chegar até aqui. A primeira vez, olha, o Carlos quer o link da Escola de Profetas. Eu vou aproveitar aqui o gancho aqui e vou falar sobre a Escola de Profetas para depois eu concluir o assunto que eu tenho aqui, é muito poderoso. Nós vemos a Escola de Profetas nos dias do profeta Samuel. Nos dias do profeta Samuel, 1 Samuel 19 e verso 20, a Bíblia diz assim: então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Samuel presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Sabe, Saul mandou os homens ir procurar Davi, ele estava perseguindo Davi, e de repente eles encontraram a escola de profetas, uma congregação de profetas que estavam profetizando, e quando eles chegaram lá, eles também começaram a profetizar. Isso aqui é muito poderoso, irmão. Essa escola de profetas, ela foi passando geração por geração, chegou até profeta Elias, Eliseu, uma geração de homens que foram inspirados, ensinados, presididos por homens de Deus. Então a escola de profetas, irmãos, é exatamente para quê? Para levar você à dimensão do sobrenatural e te capacitar a enxergar, a discernir um profeta de um falso profeta, discernir a palavra profética, discernir como que Deus fala, discernir palavras, porque tem palavras que estão vindo da parte do Espírito de Deus. Porque, olha, a dimensão do profético, ela pode estar vindo de 4 fontes. Ela pode estar vindo do Espírito de Deus, do espírito humano, isso mesmo, que é o nosso espírito. Pode estar vindo dos nossos traumas do passado. E pode estar vindo até mesmo de uma fonte espiritual maligna. Exatamente. Porque um falso profeta, ele profetiza segundo uma fonte espiritual maligna. Eu posso profetizar pelo meu espírito? Posso. Eu vou te ensinar sobre isso. Você pode profetizar segundo o seu espírito. O que você precisa ter é ética, e dizer para a pessoa assim: eu profetizo sobre a sua vida. Eu te abençoo. Eu declaro isso sobre a sua vida, como palavra profética. Você pode profetizar segundo a palavra. Você pode pegar um texto da palavra e profetizar. E Deus operar. Nós começamos aqui, eu falei do Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo, e na mesma hora o Espírito Santo mostrou algo. Na mesma hora ele mostrou algo. Olha a dimensão do profético. A palavra é uma fonte. O que a pessoa não pode é falar algo do seu espírito e falar que foi Deus que mandou. Aí que está o problema. Tem muita gente que está profetizando em nome de Deus algo que veio do próprio espírito. E aí na escola de profetas você vai aprender a identificar isso. Você vai aprender a identificar isso. Identificar exatamente isso. Porque eu
eu posso te abençoar, eu posso liberar uma palavra profética para você. Mas como que eu vou discernir que é o meu espírito e é o Espírito Santo? Eles estão em conexão. Nem sempre. Meu espírito está conectado com o Espírito Santo. Mas muitas vezes a mensagem não veio da parte do Espírito Santo. A mensagem veio da parte do meu espírito. A coisa está tão desregulada, irmão, que tem profeta falando que assim diz o Senhor. Deus mandou eu te dizer. Então, todas as vezes que eu vejo um profeta dizendo Deus mandou eu te dizer, eu já vi que aquele profeta não aprendeu a Bíblia. Porque na escola de profetas você vai aprender a Bíblia. Mas não é assim, não? Não, não é. Não é. Porque no Monte da Transfiguração, Jesus estava ali, junto com Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que apareceram Moisés e Elias, e eles conversavam com Jesus. Pedro, entusiasmado, queria construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. E a voz do Pai desceu e diz assim, Deus bradou do céu dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouçam o meu filho, porque eu não vou mais falar com vocês. Tá pegando a palavra aí, crente? O próprio Deus diz assim, ouçam meu filho. Ouçam meu filho. Eu não vou mais falar com vocês. Quer mais uma prova? Hebreus capítulo 1. Tendo Deus antigamente falado aos nossos pais, através dos profetas, neste último tempo, ele fala através do Filho, que é o esplendor da sua glória, aquele que tem autoridade. Então quem fala não é o Pai, quem fala é o Filho, através do Espírito. É tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque quem está falando que Deus mandou dizer, não leu a Bíblia ainda. E como que nós vamos confiar num profeta que não conhece nem a Bíblia que está na mão dele? Como é que eu vou confiar num profeta que não conhece a Bíblia? Fala para mim, irmãos. Como é que eu vou confiar na profecia de um profeta que não conhece a Bíblia? Que não conhece nem a verdade revelada? Qual a convicção de que a verdade da eternidade que ele está falando, invisível, é realmente verdade? Eu não sei. Cada um ouve quem quer. Eu só tenho compromisso de ensinar a palavra. Esse é o meu compromisso. Meu compromisso está aqui, com a verdade, irmão. Eu não tenho compromisso com nenhuma escola de teologia, não. É aqui, ó. Eu sou teólogo, formado em teologia por 2 seminários. Lecionei teologia por aproximadamente quase 10 anos. Em teologia eu não sou aluno, eu sou professor. Só que para mim, irmãos, teologia é essa aqui, ó, da palavra. A escola de profetas é para te levar na dimensão da palavra. Porque aí, irmãos, entenda uma coisa, essa palavra aqui, ela é a maior de todas as profecias. E toda profecia que eu escuto na igreja, toda profecia que eu escuto no monte, que eu escuto nas reuniões, eu escuto dos meus amigos, se essa profecia não passar pelo crivo da palavra, para mim, eu estou ouvindo um falso profeta. Perdoa a sinceridade, irmão, que aqui eu não tenho enrolação, não. E a escola de profetas para te ensinar a palavra. Porque Deus tem um chamado. A pessoa tem um chamado, só que ele não aprende. Ele não aprende. Deus falou algo com ele, ele já acha que está bom. Outro dia uma pessoa falou comigo assim, eu nem preciso de muita coisa e Deus fazer muita coisa, Deus já fala comigo. Falei, que coisa triste. Que coisa triste. Porque Deus fala conosco, não é, o Espírito Santo fala conosco, não é porque eu faço alguma coisa, o Espírito Santo fala conosco.
Porque o Senhor Jesus nos deu o Espírito. Então, todas as vezes que você ouve, você pode estar ouvindo a voz do Pai, mas através do Filho. O Pai ele outorgou a autoridade ao Filho para ministrar a igreja. E o porta-voz do Filho é o Espírito Santo. Você quer aprender essas coisas? Entra para a escola de profetas. Entra para a escola de profetas. Aline, você já entrou para a escola de profetas? Alzira, já entrou para a escola de profetas? Ana, pastora Átila. Quem aqui? Eliene, Eleandra, Eliude, Érica, Jéssica, Joelma, Ketri, Laiane, Leíse, Luciana, Luzia, Marcelina, Major. Tá faltando muita gente aqui, ó, para entrar para a escola de profetas. Bispo Saulo Viana, que bom tê-lo aqui. Pastora Séries. Profeta Valdinei está aqui com a gente. Zenaida. Silvéria, Sullivan. Já entraram para a escola de profetas. Rodrigo, Rafaela, pastora Marluce. Entrem para a escola de profetas. Nilce, Natália, Nair, Meikiane. Marquinhos, você vai entrar para a escola de profetas, meu filho? Por quê, irmãos? Entenda uma coisa. Tudo fala. Porque a linguagem de Deus, ela é muito ampla. Você pode ouvir a voz do seu espírito. Preste atenção nisso aqui. A Rafaela disse que está com uma parte garantida. É porque quem está na escola de cura e libertação e fez a assinatura anual da escola, fez a matrícula anual da escola, tem direito à escola de profetas. A primeira parte da escola de profetas gratuitamente. Entenda uma coisa, irmãos. Preste atenção. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz do seu espírito. Quando eu falo a voz de Deus, eu estou falando a voz do Espírito Santo, que fala a voz do Filho, que está em conexão com o Pai. Então você ouve a voz do Espírito Santo, você ouve a voz do seu espírito, você pode ouvir a voz dos espíritos malignos, e você pode ouvir a voz dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Entenda uma coisa. Todo crente nascido de novo, Deus colocou um anjo a serviço dele. Agora, posso falar anjo da guarda? Infelizmente, irmão, essa história de anjo da guarda, os crentes não gostam de falar isso. Infelizmente, eu tenho que abrir os olhos de alguns. Não chamo de anjo da guarda, mas o cristão nascido de novo, Deus colocou um anjo a serviço dele. Quando o apóstolo Pedro estava preso, a Bíblia diz que ele foi solto por um anjo. E quando ele bateu na porta, a menina abriu, voltou correndo e disse assim: é Pedro. E os irmãos disseram assim: é o anjo de Pedro. É o anjo de Pedro. Você não pode orar e fazer um pedido para um anjo. O problema da teologia do anjo da guarda é que ela ensina as pessoas a orarem ao anjo da guarda. Nós não devemos orar aos anjos. Nós não devemos glorificar aos anjos. Nós não devemos prestar culto aos anjos. O anjo disse: eu sou teu conservo, eu sou igual a você, só estou a seu serviço. Nós não podemos dar ordem aos anjos. A Bíblia diz que é Deus quem dá ordem aos anjos a nosso respeito. Então já vi muito culto, o pregador gritando: amarra ele, Gabriel. Finca a espada nele, Miguel. Miguel faz isso, Gabriel faz aquilo. Né?
Senhor, anjo, faz aquilo. Amarra ele, anjo. Irmão, isso tudo é ignorância, falta de conhecimento. Anjos não respeitam a nossa autoridade. Anjos não estão submissos à nossa autoridade. Anjos estão submissos à autoridade do Pai. Tá vendo? Coisas que nós vamos ensinar na escola de profetas. Já estou dando aqui o spoiler para vocês. Mas o anjo fala com você. Porque Deus dá ordem ao anjo para falar com você. Quem está entendendo aí? Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Até o diabo acredita nisso. Até o Satanás acredita nisso. E é tão verdade que quando ele falou isso com Jesus, Jesus não censurou essa palavra. Ele não desfez, porque era verdade. Tem pessoas que Deus colocou mais de um anjo a serviço dele. Porque a atividade dele é tão intensa que precisa de mais de um. Tipo Jacó. Quando Jacó tem a visão da escada, os anjos subiam e desciam. Então você pode ouvir a voz dos anjos. Você pode ouvir a voz do Espírito de Deus. Você pode ouvir a voz do seu espírito. E você pode ouvir a voz dos demônios. E olha uma coisa, irmão, é mais provável, ou seja, a gente ouve, vou consertar a frase, nós ouvimos a voz dos demônios com muito mais frequência do que a voz do Espírito. Por quê? Eu estou endemoniado? Não. Porque o demônio ele quer te tentar o tempo todo. O tempo todo ele quer te tentar. Ele lança dardos, ele lança flechas, setas. Você desliga a mente um pouquinho, ele lança algo na sua mente. Você estava bem na igreja, quer um exemplo? Você estava bem no culto, você estava bem na comunhão com os irmãos, você estava bem ali na oração. De repente a sua mente faz assim, ó. Vagueia. Perdeu a palavra. Por isso que quando eu vou assistir um culto, irmão, eu sento no primeiro banco. Quando eu vou assistir um culto, eu sento no primeiro banco. Crente para mim que senta no fundão da igreja, não aprendeu nada. Não aprende, irmão. Não recebe. Eu sento no primeiro. Se não tiver vaga no primeiro, eu sento no máximo no segundo. Porque ali a minha atenção está todinha no altar. Todinha no altar. E às vezes o demônio vai fazer a minha mente vagar exatamente no momento em que a unção profética está sendo liberada. Porque às vezes a unção profética é liberada com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Nos anos 2000 nós cantamos isso. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Isso é verdade. Diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Às vezes é uma palavra que sai da boca do pregador. Uma palavra. Eu não estou falando de uma pregação, estou falando de uma palavra. Uma palavra. É o que Deus está mandando para a minha vida. Ela entra como uma flecha no meu coração, na minha mente. Pá! Cura na hora, liberta e faz algo poderoso. Faz algo poderoso. Temos que ter muito cuidado com o nosso espírito, sabe por quê? Porque o nosso espírito, muitas vezes, ele é influenciado pelas emoções da nossa alma. E muitas vezes não é o nosso espírito que está falando, é a nossa alma que está falando. Quando eu falo do espírito humano, eu falo da conjunção corpo, alma e espírito. Da tricotomia humana. Tem muita profecia da alma. Tem muita profecia almática. A profecia da alma, ela destrói, ela causa confusão. Ela causa dúvida.
Por isso, irmão, que quando eu vou orar para uma pessoa, quando eu quero orar para uma pessoa, dependendo da situação, uma das primeiras coisas que eu oro cancelando, anulando, tornando sem valor toda falsa visão, falsa revelação e falsa profecia que ela recebeu e acreditou que era verdade. Toda falsa visão, falsa revelação e falsa profecia precisa ser cancelada, anulada e tornada sem valor. O pessoal da Escola de Cura e Libertação diz, só essa direção já vale ouro. Vocês têm que agir, irmão. Vai para a Escola de Cura e Libertação. Ou você vai para a Escola de Profetas. Porque tem muita gente que está vivendo uma vida miserável porque em algum momento recebeu uma falsa profecia, creu e disse amém, e aquilo foi selado na vida dele. E não era o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Eu vou repetir. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida miserável, estão vivendo em crise, porque receberam uma falsa visão, uma falsa revelação, uma falsa profecia, acreditaram, disseram amém, embarcaram nela, e isso está cumprindo na vida deles, e não era o propósito de Deus. Como é que eu vou saber isso? Na Escola de Profetas você vai aprender a discernir os espíritos. Existe um padrão, irmão. A Bíblia dá esse padrão, ela estabelece. Estabelece. Quantas profecias de casamento, irmão? Está aí a sua escolhida. Está aí o seu escolhido. E o povo crente é tão sem sabedoria que está orando para Deus mostrar se é esse, se é aquele, se é aquela. Deus não interfere nessas coisas, irmão. Vamos amadurecer. Quem escolhe a mulher é o homem, quem escolhe o homem é a mulher. Deus não interfere. Deus só fez isso uma vez, lá no Jardim do Éden, e o negócio não foi muito bom. Não perca o seu tempo, irmão. Não gaste a sua oração perguntando para Deus, pedindo profeta. O profeta vem e fala. Já vi isso, irmão. Eu me lembro uma vez, o menino era uma bênção. Ministro de louvor na igreja. Pregava. Filho de pastor. O menino tocava vários instrumentos, tocava guitarra, tocava violão, tocava bateria, tocava contrabaixo, tocava acordeon, tocava teclado. O menino era uma bênção. O menino nasceu para ser um grande homem de Deus. Um dia apareceu uma moça lá, não sei de onde ele arrumou aquela moça, e ela começou a frequentar a igreja. E ela tinha uma condição financeira boa, a família dela tinha uma condição financeira boa. Começaram a levantar profetas na igreja, e dizendo, entregando profecia, visão, revelação, sonho, que ele estava casando com ela. E engraçado, irmão, quando eu bati o olho, eu falei assim, coitado do fulano. O Espírito me revelou na hora, irmão. Falei, uma Jezabel na vida dele. Eu não falei, uma Dalila na vida dele, só vai servir para destruir ele. E ele já estava apaixonado por ela. Apaixonado por ela, e revelação, e visão, e profecia, eis que não sei o quê, e papapá. Casou rapidinho, não demorou nem 6 meses, casou com ela. Foi passar lua de mel no hotel fazenda. Porque os profetas até isso para ajudaram, né? Já voltaram da lua de mel com problema. Voltaram da lua de mel com problema. Sabe o que aconteceu, irmão? Poucos meses se passaram. Veio um cara de São Paulo aqui e ela fugiu com ele. O cara entrou em depressão tão profunda. Até hoje. Eu estou falando, irmãos. Eu estou falando de algo de 25 anos atrás. Eu estou falando de algo de aproximadamente 25 anos atrás, 25 ou 26 anos atrás. Até hoje, ele nunca mais se levantou. Foi a mulher que destruiu ele? Não. As falsas profecias dentro da igreja.
as falsas visões, as falsas revelações. Foi uma mulher não. Satanás usou a mulher só como isca. Ele jogou ela lá. Ele jogou ela lá dentro. Quem fez a lenha foram os profetas. Porque ele acreditou naquelas palavras proféticas. Ele olhou para a menina, achou ela bonita, se apaixonou por ela. Mas se levanta um profeta de Deus e fala assim, ó, isso aí vai ser sua perdição. 2, 3, 4, 5 profetas. Já era diferente, irmão. Eu acredito que se profeta se levantasse naquele tempo, e se os profetas se levantaram com a falsa profecia, tivesse se levantado com a profecia verdadeira, ele não teria casado com ela. Porque ela mesma não aguentaria a pressão. Ela não aguentaria a pressão, ela ia embora. O próprio Jesus Cristo tirava aquela mulher da vida do rapaz, dentro da igreja. Falsa visão, falsa revelação, falsa profecia. A igreja está cheia desse negócio. Cheia desse negócio. Mas ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. E tem muita gente, irmão, sendo enganado. Tem muita gente, irmão, sendo enganado. Tem uns caras tão cara de pau aqui, por aqui, irmão, que eu conheço. Tão cara de pau que podia chegar nessa aula aqui e falar assim, eu pegar aqui, é isso que te digo, irmã Zenaida. Deus me mostra você entrando na escola de profetas. Deus me mostra, o Espírito Santo mostra você, Deus te usando como profeta. Londres será abalada. Eu conheço o cara de pau que poderia fazer isso, e eu não faço isso não, irmão. Meu compromisso é com a palavra de Deus, é com a verdade, com o Espírito Santo. Se eu abrir a boca e disser, o Espírito Santo disse isso, está dito. Eu tenho convicção que ele falou. Jamais eu vou abrir a minha boca e dizer, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito alguma coisa. Porque ai deles. E a igreja está cheia de falsa profecia, falsa visão, falsa revelação, destruindo pessoas, amarrando a vida de muita gente. É muito prático para Satanás usar a boca de um falso profeta, irmão. Até o profeta verdadeiro, se ele não cuidar, ele vira falso profeta numa palavra. Você sabia, irmão, que o falso profeta não vem escrito na testa dele assim, falso profeta. Não, é o profeta de verdade que muitas vezes se deixa levar pelas suas emoções e profetiza aquilo que o Espírito não falou, não disse. E quando ele faz isso, ele acabou de ser um falso profeta. Está entendendo a problemática da coisa, irmão? Quem está entendendo aí, diga, eu estou entendendo. É por isso que eu disse que eu não confio em profeta que não conhece a Bíblia. Outro tipo de profeta que eu não confio. Eu não confio em profeta que não tem pastor. Eu não confio em profeta que não tem pastor. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Samuel presidia sobre eles. Eles estavam sobre autoridade de Samuel, do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, do juiz Samuel. Profeta que não tem pastor, profeta que não se submete à autoridade de um pastor, eu não confio nele. Eu não confio. Falo para os 4 cantos da terra, irmão, eu não tenho medo de falar. Quem é a sua autoridade espiritual? Quem é a sua cobertura espiritual? Quem é teu pastor? Porque o profeta não está acima do pastor. O profeta não está acima de pastor. Ah, mas está tudo no mesmo... Não está. O profeta tem que ter pastor. O profeta tem que ter alguém para pastorear a vida dele, a alma dele.
a família dele, a casa dele, os filhos dele, ele tem que ter alguém para prestar conta. Se até o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém para prestar conta do seu apostolado, por que tem cara por aí que diz que é profeta, tem mulher por aí dizendo que é profetiza, que não presta conta do ministério, não presta conta da sua vida, não presta conta do casamento, não presta conta das suas finanças, não presta conta do seu chamado? Eu não confio nisso, irmão. Me perdoe falar isso aqui. Se quiser ficar com raiva também, eu não posso fazer nada. Eu tenho que falar a verdade. Não confie em profeta que não tem pastor. Ou melhor, eu não confio em ninguém que não tenha pastor. Chega com muito movimento, quem é teu pastor? Quem é o teu pastor? Quem que você presta conta? Para quem que você manda o seu dízimo? Na vida de quem que você primicia? É isso que eu pergunto. Quem é teu pastor? Na vida de quem que você primicia? Na vida de quem que você dizima? Quem é a sua autoridade espiritual? Quem preside sobre você? Para quem que você presta conta do seu casamento? Para quem que você presta conta das suas finanças? Para quem que você presta conta da sua vida pessoal? Porque prestar conta da igreja é uma coisa, agora prestar conta de si mesmo é outra. É um bando de profeta na corda solta aí, irmão. Tudo na corda bamba. Pá, 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 pá. Se sentem semideuses. Semideuses. Confio não, irmão. A pergunta que os marinheiros, que o capitão do navio fez para Jonas. Quem é teu povo? Quem é teu Deus? Qual é a tua ocupação? Eu pergunto, quem é teu pastor? Na vida de quem que você dizima e primicia? Gaguejou, irmão, para mim já era. Gaguejou, para mim já era. Uma vez apareceu um sujeito na cidade e ele começou, era profeta, profeta dos montes. Não sei o quê, papapá, movimento danado. Tinha um irmãozinho na igreja, o Espírito Santo falou com ele. Naquela época não era igual hoje, não tinha rede social, irmão. O Espírito Santo falou com o irmãozinho, investiga esse cara. E ele conseguiu achar o telefone de alguém no bairro que ele morava lá no Rio de Janeiro. E ligou pro pessoal de lá. Descobriu que o cara era um charlatão, ruim de paga. Saiu de lá, largou a mulher com os meninos, passando aperto, necessidade. Não pagava ninguém. Cheque sem fundo, nome sujo na praça. Tudo que você imaginar de ruim o cara tinha. E o povo da cidade ó, botando o cara lá em cima, profeta dos montes. Não tinha pastor, irmão. Cadê teu pastor? Tá aqui, deixa eu ligar para ele. Pastor, ô apóstolo fulano de tal, ô pastor fulano de tal, o irmão fulano de tal tá aqui. O que é que você me diz a respeito dele? Posso confiar? Posso abrir a porta da igreja para ele? Ah, irmão, pastor não mente para pastor não, irmão. Não, ele vai falar na hora. Ó, isso aí é isso aí. Por isso eu não confio em profeta que não tem pastor. O texto está muito claro. Onde estava Samuel que presidia sobre eles? Sobre eles. Eles eram uma comunidade de profetas, uma congregação de profetas, uma escola de profetas, mas havia alguém presidindo sobre eles. Eles estavam profetizando porque estavam debaixo de autoridade. A autoridade profética precisa estar debaixo de uma outra autoridade, porque ninguém pode estar acima de ninguém. Porque eu tenho pessoas sob a minha autoridade, mas eu estou sob a autoridade de alguém. E esse alguém está sob a autoridade de outra pessoa, está sob a autoridade de outra pessoa também. Fique atento com esse negócio aí, viu, irmão? Fique atento.
O tema da nossa aula é você profeta. Então escreva assim, eu sou profeta. Escreva aí, eu sou profeta. E para ser profeta, a primeira coisa que você precisa fazer é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Lugar de profeta, irmão, era onde há escassez, vale de ossos secos, Jezabéis, Acabes, Jeroboões. Lugar de profeta é onde tem vale de ossos secos, é onde tem ídolos. Lugar de profeta, irmão, é onde tem caos. Um grande escritor escreveu certa vez: todo profeta, quando é aceito, todo profeta, quando é aceito, deificado, perde o seu valor. Todo profeta, quando ele é aceito e deificado o quê? Colocaram ele como, endeusaram ele. Perde o seu valor. O verdadeiro profeta se levanta contra os nossos pecados. Denuncia a nossa fraqueza. Quebra os nossos ídolos. E é arrastado pela cidade. Profeta de verdade, irmãos, dificilmente ele vai ser aplaudido. Se você quer ser profeta, coloque o seu dom no fogo. Primeira coisa que tem que fazer, porque o Espírito Santo vai te capacitar para algo muito poderoso. O profeta tem que ter ousadia e autoridade. Esse negócio de profeta, irmãos, dentro da zona de conforto, é um trem muito esquisito. Na época da pandemia, eu falei isso, irmão. Os profetas se esconderam. E eu disse, é pandemia. É hora dos profetas saírem da caverna e não esconder. E eu falei com os meus obreiros na igreja. Esses caras que estão aí, botando pressão e se escondendo, aqui não prega mais. Aqui não prega mais. Porque o profeta tem que ir para a rua quando o lugar está em crise. Está acontecendo assassinato, o profeta tem que ir para a rua. Lugar do profeta é na rua. Lugar do profeta é no meio do povo. Só que tem uns profetas que estão se isolando. Viram eremita. É impossível você chegar neles. É impossível. É impossível. Não tem acesso. Não te dá acesso. Está num patamar tão elevado que você, para falar com eles, você tem que... É mais fácil você falar com o presidente do que falar com eles. Mais fácil você falar com o ministro da República do que falar com eles. É verdade, irmãos. Está mais fácil você conseguir conversar com Bill Gates do que falar com eles. Se colocaram lá em cima, num padrão elevado. Lugar de profeta é no deserto. Lugar de profeta é no meio da cidade. Lugar de profeta é onde o caos está acontecendo. Porque profeta, irmão, o sentido do profeta na palavra do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele profetiza para o ímpio. Porque quando o Espírito revela ao profeta algo acerca da vida daquele ímpio, ele entende que Deus está falando, que o Senhor Jesus está falando, e ele se converte dos seus pecados. Está escrito lá em Coríntios. Pode profetizar para o crente também? Pode, lógico. O problema é que os profetas só profetizam para crente. Só profetiza à base de pix. Só profetiza à base de pix. Sensacionalismo total nas redes sociais. É isso mesmo. Disso para pior. Coloque o seu dom no fogo. Senhor, eu sou profeta. E eu vou me levantar como voz profeta nessa casa, nessa cidade.
Desperta o dom de Deus que há em você. Diga, Senhor, eis-me aqui. E comece todas as manhãs profetizando o seu dia. Profetize o seu dia. Quando você acordar, você ore e peça ao Senhor Jesus, peça a Ele, peça ao Espírito Santo que te dê informações acerca daquilo que vai acontecer no seu dia. Você já ouviu isso alguma vez? Quando você acordar pela manhã, ore agradecendo a Deus pela noite, pelo teto que cobriu a sua cabeça, pela sua família, porque ela está guardada, e peça ao Espírito Santo, me dê informações do que vai acontecer hoje. Me prepara para as batalhas desse dia, para as vitórias que o Pai está me enviando. Isso mesmo. Só que às vezes o crente já acorda lá, já sai correndo. Não, irmão. Acorde pela manhã. Peça ao Espírito Santo informações. Você tem uma reunião difícil. Peça ao Espírito Santo informações sobre aquela reunião. Me dá informações. Com quem que eu tenho que falar? Como que eu vou falar? Qual é a palavra que eu devo usar? Como eu devo proceder? Situação para hoje, como vai ser? O negócio não vai ser fácil. Então eu vou profetizar a mudança disso aqui. Para você se posicionar, irmão. Não é informação só para informação, não. É informação de guerra. É informação de guerra. Porque o único que revela o futuro é o Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso. O diabo fala do passado, mas ele não tem poder para prever o futuro. O diabo coloca um demônio te seguir durante 10 anos. Põe um demônio para te seguir desde o dia que você nasceu. Aí um certo dia, ele usa alguém para falar das coisas que aconteceram na sua infância, na sua juventude. Até coisas que ninguém sabia. Que a sua mãe não viu, que seu pai você nunca contou para ninguém. Aí você diz assim: meu Deus, revelou minha vida toda. Isso não é prova de que foi o Espírito Santo que falou, não é prova. O Espírito Santo pode revelar, falar algo do seu passado? Pode. Pode. Sim. Ele pode dizer para você assim, aquele dia, naquela situação, você pensou assim. Aí, irmão, você pode dar glória a Deus, porque é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo conhece o seu pensamento. Mas obras que algum olho, sendo espiritual ou carnal, possa ver, não é prova de que é o Espírito Santo. Preste atenção, vou repetir. Olha essa informação muito importante. Satanás pode colocar um demônio te seguir a sua vida inteira. E num momento ele pode usar alguém, num terreiro, numa mesa branca. Isso mesmo. Um terreiro, numa mesa branca. Uma cigana. Um adivinho. Não aconteceu com Paulo? A moça diz, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E era mesmo. Era mesmo, servo do Deus Altíssimo. E até mesmo falso profeta dentro da igreja. Um falso profeta da internet que está cheio aí. Profeta sem pastor. Pode usar. Falar do seu passado. E quando ele falar do seu passado, você vai acreditar que só porque falou do seu passado é o Espírito Santo. Falar do nosso passado não é prova de que é o Espírito Santo que está falando. Agora, a partir do momento... Por quê?
Porque tanto o Espírito Santo quanto o Espírito das Trevas sabem do nosso passado. Porém, se a palavra profética revela algo que só o seu pensamento acessou, aí você pode acreditar que é o Espírito Santo. Porque o demônio não tem poder de acessar seus pensamentos. Porém, o futuro, o Espírito Santo revela. Porque só Deus pode transcender entre passado, presente e futuro. Porque na eternidade não existe passado, presente e futuro. Na eternidade, nesse momento, Adão está pecando no jardim. Na eternidade, nesse momento, Jesus está voltando. E Deus acessa, Deus caminha. Deus vai lá na frente, Deus volta cá atrás, Deus faz o que quiser. Na eternidade é assim. A eternidade não é regida pelo Cronos. A eternidade é regida pelo Kairos. É o tempo de Deus. Por isso que ele é o Deus da eternidade. É por isso que Jesus é o Pai da eternidade. Pai da eternidade. Antes que a eternidade fosse criada, ele estava na criação. E através dele a eternidade foi criada. Por isso ele é o Pai da eternidade. Então acorde pela manhã e peça o Espírito Santo para te dar informações sobre o seu dia. E aquilo que o Espírito trouxer aos seus olhos, ao seu intelecto, ao seu espírito, ore acerca disso. Se for algo negativo, já repreenda e já declare a bênção. Profetize a bênção do seu dia. Profetize especificamente. Senhor, eu profetizo que o meu dia será abençoado. Isso é muito vago. Eu profetizo que o meu dia vai ser abençoado. É muito vago. Tudo que você está agendado para fazer no dia, eu vou a tal lugar ser assim. E eu declaro que quando eu chegar lá, eu vou falar com fulano de tal. E a minha palavra que vai sair da minha boca será direcionada pelo Espírito. E ele será convencido daquilo que eu preciso. Ele vai assinar o documento tal, 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 em nome de Jesus. Deu para entender, irmão? Deu para entender? Diga assim, eu sou profeta. Aí vamos para outro campo. Você é profeta? Então você precisa praticar a palavra de Deus como palavra profética. Isso mesmo. É por isso que eu disse que eu não confio em profeta que não conhece a Bíblia. Eu não confio em profeta. Se você confia, tudo bem, eu respeito você. Mas eu não confio. Eu disse que eu não confio em profeta que não tem pastor, eu disse que eu não confio em profeta que não conhece a Bíblia. Eu não confio em profeta ruim de paga. Fio não. Não confio em profeta que fala mentira. Não confio. Se você confia, eu te respeito. Mas eu não confio. Melhor, não confie em ninguém que seja ruim de paga, irmão. Não é profeta só não. Ninguém. E tem uma pá de crente ruim de paga com uma coisa terrível. Pastores, nome sujo, que não paga nem fogo na roupa, como diz o meu pai. Eu pertenci a uma grande instituição. É uma das maiores instituições do Brasil, religiosas do Brasil. Não vou falar o nome, não preciso falar. Sabe qual a maior dificuldade que a gente tinha como pastor? CNPJ. Porque foram tantos pastores com nome sujo, dando cheque sem fundo, que sujou totalmente o CNPJ da instituição. Então a gente tinha que pedir CNPJ, às vezes no banco. Pedia um CNPJ e ia lá no banco e pedia para abrir um crédito. Aí eles abriam o gerente porque conhecia a gente. Porque pelo CNPJ da instituição não abria. Chega lá com o CNPJ da instituição, eu quero abrir uma conta. Quando o gerente puxava e falava assim, dívida de milhões. Pastores dando cheque sem fundo em nome da igreja.
pastores que alugavam lugares, templos, casas e não pagavam, título protestado, tudo que você imaginar no mundo tem. Tudo que você imaginar, tudo que você imaginar, tudo que você imaginar, irmão. Porque pastores sujaram o nome da igreja, da instituição. Então você pegava o CNPJ, chegava lá, chamava o gerente do banco que você conhecia, um amigo te indicava, levava e falava assim, não, pode fazer, porque o pastor aqui é honesto, o pastor aqui paga. Aí o cara olhava para você e falava assim, pastor, vou na confiança, porque CNPJ aqui não passa não. Eu não confio em gente, em pastor ruim de paga, em diácono ruim de paga, presbítero, profeta, apóstolo. Não acredito, irmão. Porque uma coisa é o cara passou um aperto. Uma coisa é o cara que passou um aperto. Agora uma coisa é o cara que é ruim de paga mesmo. Você é profeta. Então, junte-se a uma comunidade de profetas. É o que eu li aqui. Quando Saul enviou os mensageiros para trazer Davi, viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Una-se a outros profetas. Una-se a pessoas que têm o hábito de se conectar com o profético. Se junte-se à escola de profetas. Junte-se às pessoas que o Espírito Santo usa na sua igreja. Você é profeta, então libere palavras proféticas de cura sobre a vida dos doentes. Libere palavras de cura sobre a vida dos doentes, dos enfermos. Você é profeta, profetize o futuro da sua casa, da sua família. Você é profeta, você precisa crer mais do que todas as outras pessoas. Exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Você é profeta, profetize prosperidade e fartura na sua casa. Faltava comida. Tinha apenas alguns pães de cevada. E o profeta Eliseu diz assim: vai dar e vai sobrar. E a Bíblia diz que os pães fartaram os filhos dos profetas e ainda sobraram. Profetiza a multiplicação sobre a sua casa. Profetiza a multiplicação na sua mesa. Todas as vezes que eu sento ao redor da mesa com a minha família para orar pelo nosso alimento e abençoar o alimento, eu profetizo fartura à minha mesa e fartura na mesa dos meus discípulos. Eu profetizo que os meus discípulos vão comer o melhor dessa terra. E aqueles que são fiéis, eles vão comer e alguns já estão comendo. Porque a palavra profética que sai da minha boca abençoa, irmãos. Há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, eu profetizei sobre a vida de um discípulo. Eu disse para ele, no final do ano, todas as portas que se fecharam esse ano, no ano que vem, você vai comprar o prédio. Foi uma palavra profética. E ele repetiu essa palavra da passagem do ano novo. Ele disse, pastor, eu tomo posse dessa palavra. Todas as portas estão fechadas, nós não vamos abrir a porta, eu vou comprar o prédio, nós vamos comprar o prédio. E ontem no culto ele testificou isso. Que o prédio que ele mora, o apartamento, ele chegou lá, alugou o apartamento. E hoje ele é dono de todo o prédio. Esse menino chegou lá na igreja empregado, mecânico. Ele era empregado, não tinha um carro para andar, salariado. E hoje ele é milionário. Porque eu profetizo prosperidade,
fartura sobre a vida dos meus discípulos. Eu profetizo fartura sobre a vida dos meus discípulos. Profetize fartura sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a vida dos seus filhos, na sua empresa, nos seus negócios, na sua mesa, na sua geladeira, na sua despensa. Profetize fartura, profetize prosperidade e seja fiel. Porque se você for fiel, se você for um primiciante, você será honrado. Vai santificar os seus dízimos. Se você for dizimista fiel, na vida de alguém que tem pastor e que dizima, você vai prosperar. O problema é que muitas pessoas estão dizimando na vida de gente que não tem pastor, não dizima, não primicia. E aí, corta a corrente, o negócio não chega a lugar nenhum. A bênção não chega, irmão, infelizmente. Se você dizima, se você primicia na vida de alguém que não dizima e primicia, infelizmente, você não vai prosperar. E o que tem de pastor dizimando na própria igreja, que é um problema sério, irmão. Pastor não pode dizimar na própria igreja. Pastor tem que dizimar na vida do pastor dele. Ele tem que primiciar na vida do pastor dele. Por isso que eu disse que eu não confio em profeta que não tem pastor. Eu não confio em profeta que não dizima, que não primicia. Eu não confio em profeta que não tem pastor. Eu não confio, irmão. Cada um confia em quem quiser, mas eu não confio. Porque o profeta não está acima de ninguém. Tem profeta que pensa estar acima de todo mundo, ele não precisa de pastor. Eu preciso de pastor. Eu preciso. O Senhor me deu o ministério apostólico, mas eu tenho um pastor. Então, profetiza. Seja fiel e declare bênção na sua vida. Amém? Você é profeta. Faça uma intercessão profética. Sabe como é a intercessão profética? Quando você ora, pede o Espírito Santo para te mostrar, te dar informações do que vai acontecer. Hoje, nessa semana, nesse ano. Peça informações sobre a igreja, sobre os seus filhos. Peça informações. E quando o Espírito Santo te revelar, entre numa posição de intercessão. A intercessão profética é isso, irmão. Quando o Espírito te revela algo, quando o Espírito te mostra algo, é para você interceder e orar. Você precisa começar a orar. Sempre que o Espírito envia algo para mim, ou através de algumas pessoas para mim, eu vou orar e pedir o Espírito Santo para clarear a minha visão. E eu vou entrar numa batalha para resolver essa questão em oração. Em oração. Amarrar os demônios que estão agindo naquela situação. Repreender toda a obra do inferno. Declarar bênção. Profetas são para isso, irmão. O profeta tem uma conexão entre a eternidade e a terra. Shalom, Bispo Saulo. Deus te abençoe. O profeta tem uma conexão com o espiritual, com a eternidade. Para quê? Só para ficar entregando, revelando o número de CPF por aí? Só para ficar revelando nome de parente? Para isso? Nem speed de adivinhação isso é, irmão. Eu vou falar um negócio aqui para vocês ficarem espertos. Surgiu um cara uma vez aí e dizem que ele era o raio-x de Deus, via tudo. Revelava CPF, número de identidade, nome da família. E o povo tá louco com aquilo. Revelava um monte de coisa. Aí depois, irmão, ele estava numa igreja, uma pessoa conhecida, e ele terminou um culto lá, eram 3 dias de culto, parece que no primeiro dia, ou no segundo dia, não sei, acho que no segundo dia,
O povo, né, foi na onda dele, levantaram uma oferta relativamente farta. Ele foi lá e falou com a tesoureira da igreja que a pastora tinha falado que a oferta era para entregar para ele. A tesoureira entregou a oferta na mão dele e ele se pirulitou, como dizia o Mussum, né? Pirulitou, sumiu, levou toda a oferta que eles tinham levantado. Aí a pastora ficou revoltada. O engraçado é isso, né, irmão? Eu fico pensando, irmão, qual o compromisso que essas pessoas têm com Deus, com a obra de Deus. Ela ficou revoltada porque ele fez isso e abriu a boca. Contou que ele usava um aplicativo, que ele ia um pouco mais cedo, chegava um pouco mais cedo no culto. Ou seja, chegava, via os carros que estavam estacionados no estacionamento da igreja, ao redor da igreja. Pela placa dos carros, ele buscava toda a informação e aquelas que ele conseguia colher, ele memorizava aquelas informações, ele memorizava e na hora do culto ele falava. Às vezes CPF, às vezes falava o nome de um familiar, falava o endereço da pessoa. Ali ele revelava 8 pessoas, 6, que era suficiente para a igreja, né, que gosta de ser enganada. A igreja que não converte, que não nasce de novo, que o cara que vai para a igreja, mas continua gostando de uma adivinhaçãozinha, que não pratica comunhão, intimidade com Deus, igreja que gosta de ser enganada, caía na blábia dele. Eu vi de perto, irmão. Eu fui lá ver. Esse pastor era muito minha amiga, ela pediu, chamou para ir lá, eu fui lá ver. Falei, eu quero ver esse negócio, eu quero descobrir essa tramóia. Eu quero descobrir essa tramóia. Fui lá para descobrir a tramóia. E eu descobri a tramóia. Isso está acontecendo, irmão. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que a partir do momento que eu olho para o meu celular, que ele faz a minha leitura facial. Quando ele faz a minha leitura facial, ele tem todas as informações. Tem profeta por aí, mas se você deixar ele preso, deixar ele 30 dias num lugar sem internet, ele não tem profecia para entregar. Você fica esperto. Vem para a escola de profetas, para você aprender o que é a palavra de Deus. E Deus vai te usar no profundo. Deus vai te usar sem preocupação. Você vai identificar falso profeta a quilômetros. E a sua história vai mudar. A história da sua cidade vai mudar. Da sua família vai mudar. Do seu ministério vai mudar. Da sua igreja vai mudar. Tudo vai começar a mudar. Porque você vai se posicionar como profeta. O Senhor vai te dar informações. O Senhor vai te fazer, o Senhor vai descortinar o futuro diante de você, para que você seja um intercessor, resolver situações antecipadamente, para que o momento que acontecer já foi mudado, porque a nossa oração ela transcende. Eu e você não conseguimos caminhar passado, presente e futuro, mas a nossa oração ela acessa o futuro. A nossa oração acessa até coisas que aconteceram no passado, não para resolver lá atrás, mas para confessar, arrepender e reconhecer. Quem aí já fez a inscrição da Escola de Profetas? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez? Quem ainda não fez, gente? A gente não perca essa oportunidade. Entre para a Escola de Profetas. Vocês viram tanto de informações que eu dei aqui em 1h30? Quanta coisa que você ouviu que você nunca tinha ouvido? Quanta coisa que você aprendeu? Como que seus olhos se abriram? 1h30. Você imagina a Escola de Profetas, que são, deixa eu olhar aqui, que são módulos que não acabam mais. Eu vou falar aqui, são módulos que não acabam mais. O primeiro módulo já foi liberado, o segundo módulo, boa parte dele já tá pronto também. Tá? Amanhã
mais alguns módulos serão liberados. Falar sobre profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento, profetas nobres, falsos profetas. Vamos falar sobre profeta conforme a Bíblia. Nós vamos falar sobre o mover profético, como ouvir a voz de Deus, o chamado do profeta e os dons proféticos. Nós vamos falar sobre edificar uma comunidade profética, comparecendo diante de reis. O ministério profético, como lidar com o ministério profético, como administrar o ministério profético, como regras e etiquetas do ministério profético, praticar a profecia, tá? Assim diz o Senhor. Como que usa isso? Será que isso é para o nosso tempo? Interpretando as revelações. Tem pessoas que recebem revelações todos os dias. O Espírito dá a revelação, mas ele não consegue interpretar. O Espírito fala, mas ele não consegue compreender. O Espírito ministra, mas ele não consegue receber. Às vezes o Espírito fala com ele, daqui o tempo passa, a coisa acontece, ele fala, não era isso. Se ele tiver discernido, ele teria agido e a coisa teria mudado. Restauração do espírito de profecia. Profetizando, essa parte que é muito poderosa, combatendo falsos profetas, e esse último módulo aqui, uma palavra aos que profetizam. Isso aqui é algo que eu quero liberar para destravar a unção profética que tem na sua vida, porque, irmão, você não precisa ser profeta de ofício para profetizar. Davi profetizou, ele não era profeta de ofício. Josué profetizou, ele não era profeta de ofício. Abraão profetizou e não era profeta de ofício. Isaac profetizou e não era profeta de ofício. Jacó profetizou e não era profeta de ofício. Quem eram os profetas de ofício? Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Abacuque, Zacarias, Malaquias, Ido, Gade. Eram profetas de ofício. E vários outros da Bíblia eram profetas de ofício. Mas outros profetizaram e não eram profetas de ofício. Débora, Miriam profetizou e ela não era profeta de ofício. Só que as pessoas pensam que o profeta é profeta de ofício. Você é profeta onde você estiver. Você só precisa aprender a mover no profético. Deus tem falado com você, Deus tem ministrado, Deus tem dado sonhos, revelações, visões. O Espírito tem ministrado ao seu espírito. Você só precisa aprender a interpretar, você só precisa aprender a administrar, potencializar e fazer a coisa acontecer. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero confirmar agora essa palavra, Pai, sobre a vida dos seus filhos. Abra os olhos para a dimensão espiritual. Abra os ouvidos para ouvir a instrução do teu Espírito. Eu sei que o Senhor fala pelos 5 sentidos. Abra a boca. Senhor, unge o olfato, porque demônios são percebidos até pelo cheiro, e o profeta sente o cheiro do demônio, onde o demônio está. Senhor, unge as mãos, para que onde esse teu filho, a tua filha tocar, seja abençoado dentro do mover profético. Pai, que a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato dos teus filhos sejam agora potencializados para o profético, em nome de Jesus. Amém? Deus vai potencializar você. Só que você precisa aprender a administrar isso. Muitas pessoas sonham ter algo, mas não sabem administrar. Tem muita gente que sonha ter uma empresa, mas não sabe administrar uma empresa. Tem muita gente que quer ter um carro, mas ele não sabe como. Ele sabe dirigir,
mas ele não sabe olhar se a água baixou, se o óleo do carro está precisando trocar. Meu tio bateu o motor do carro porque ele não sabia que tinha que trocar o óleo do carro. Não é que ele não sabia, irmão. Ele não pesquisou, não procurou saber. Comprou o carro, não procurou saber como que tinha que cuidar da manutenção do carro. Tem muita gente que está recebendo dons de Deus, mas não sabem como administrar. Amém? Você é profeta. Peça ao Espírito Santo de Deus para te abençoar, para você fazer parte da escola de profetas. Profetiza prosperidade na sua vida, profetiza um acesso à escola de profetas. Profetiza que você será uma bênção na sua igreja. Tem tanto problema na sua igreja? Senhor, você é profeta lá, o Senhor vai me usar lá. Tanta dificuldade no seu ministério, peço ao Senhor para te usar lá. Tem tanta coisa ruim acontecendo nessa cidade, na sua cidade, peço ao Senhor para te levantar como profeta nessa cidade. Faça alguma coisa, pague o preço. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Você que está no grupo, acesse o link, faça parte. Tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Muito obrigado a cada um de vocês que estão participando. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Que o eterno nosso Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Que haja paz e prosperidade. Que onde suas mãos tocar seja abençoado. Que o Senhor receba as suas ofertas. Que seja liberado um tempo de prosperidade. Quando você ofertar, quando você dizimar, quando você primiciar. Que seja liberado um tempo de abundância na sua mesa. Que seja liberado um tempo de fartura na sua casa. Em nome de Jesus. Carlos, vou te colocar no grupo. Acabei de ler sua mensagem aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por ter vindo participar. Muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm buscado, porque eu me sinto muito feliz de saber que muitas pessoas querem realmente fazer a diferença nessa geração. Deus está levantando uma geração de profetas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me chama, manda o contato aí, o bispo. Manda o contato. Tá bom? Um abraço, gente. Que Deus continue fortalecendo e abençoando a vida de vocês. Uma boa noite, um bom descanso.